Notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva já está conectado aqui com a gente, seja bem-vindo. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Bruno, tudo bem, e você? Tudo jóia. Senti uma certa leveza na sua voz, meu amigo. A semana tá só É começando, segunda, né? é só segunda ainda, você vai ver sexta-feira como é que vai estar. As notícias estão pegando fogo, né, gente? As notícias estão pegando fogo. Estamos aqui no aguardo para ver se os vereadores de Campinas vão comparecer na sessão depois de praticamente deixarem, né, de comparecer na última sessão. Os projetos que estavam previstos na última sessão precisaram ser cancelados por falta mesmo dos vereadores. Coincidência ou não, foi no mesmo dia da divulgação da pesquisa Quest de intenção de votos aqui em Campinas. Não sei se o pessoal ficou mais preocupado com isso, Bruno, e aí a pauta, né, ficou cancelada naquele dia, passando para esta semana. Pois é, né, Sandra? Você sabe que nessa época, comumente, o legislativo, a gente sabe, vai num ritmo mais lento, né? Tá todo mundo concentrado nas eleições, ou na condição de candidato, ou na condição de alguém que apoia uma candidatura e está trabalhando, por exemplo, os candidatos a prefeito. Então, há uma lentidão, sim, maior do legislativo. Bobagem achar que não seria dessa forma, porque está todo mundo concentrado no esforço de campanha. É óbvio que a gente, como cidadão, espera que as pautas, as medidas importantes continuem a serem votadas, né, a fim de que não prejudique aí setores importantes do município como um todo. E acho que a sessão tende a acontecer, mas daquele jeito, né, Sandra? Vota rapidinho que tem que votar, faz ali as deliberações e depois já volta para poder lidar com a galera aí nas ruas, com o pessoal que está na construção da campanha como um todo, né? Na quarta-feira, as propostas da Câmara não estavam muito diferentes do que nas últimas sessões, não. Estavam previstos projetos para denominar uma praça no Alphaville, diploma de mérito a um comerciante nascido em Sumaré e que é membro de uma igreja de Hortolândia, a criação do Dia Municipal do Motoclube, prêmio de honra ao mérito gastronômico para uma hamburgueria de Barão Geraldo, outro diploma de mérito a José Nunes Filho, que é presidente do Ciesp Campinas, e um diploma de mérito arquitetônico para uma arquiteta e urbanista que participou da edição 2024 do Campinas Decor. Tinha uma proposta que caiu para a pauta de hoje, né, que é a discussão de um projeto que obriga que hospitais públicos e particulares tenham equipamentos adequados para pessoas com obesidade mórbida. Hoje, a pauta de hoje, dessa segunda-feira, que estava prevista originalmente para essa segunda-feira, prevê homenagens a um policial penal que atua no CDP de Hortolândia, um instrumentista e um dentista que atua na rede particular. Outra proposta é a que inclui na lei de atendimento prioritário as pessoas com deficiências ocultas, como esquizofrenia, TDAH e surdez, que é na verdade uma atualização da legislação, e uma proposta que é até interessante em alguma forma, que determina que os contêineres de lixo que ficam em ruas e avenidas devem ter sinalização de solo e placa indicando onde são colocados. Mas mesmo assim também, geladeira perde. Pauta tranquila, pauta tranquila. A maior parte das honrarias tradicionais que a gente já conhece, ainda mais nesse período eleitoral, né, o Felipe, o pessoal quer mais é aprovar isso logo para depois não falar no círculo de amigos, com a galera que reencontrar e dizer, mas você não falou que ia dar honraria lá, que ia homenagear. Não, já tá na pauta, tá saindo, fique tranquilo. O pessoal quer sinalizar nessa época de eleição também e terminar de fazer. É do jogo, faz parte, a gente sabe das cotas, do que a Câmara pode fazer em termos disso, né? Claro, gostaríamos de ver sempre propostas que, de alguma forma, impactem diretamente na realidade da cidade, mas essas honrarias também têm lá a sua importância, né, Felipe? Só para constar, na última sessão, apenas 10 parlamentares estiveram presentes. Só que aí, na regra, prevê que 1/3 dos vereadores, né, ou seja, 11 dos 33, deveriam estar presentes no plenário para que a sessão fosse iniciada, que então não aconteceu. Exato. Não deu quórum, né? Não deu quórum. Bruno, trazendo aqui também para nossa discussão a disputa eleitoral aqui em Campinas, virou palco também de disputa entre outros nomes, como o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o próprio Palácio do Planalto, ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do PT,
ambos aí tomando a frente para a defesa de seus candidatos aqui em Campinas. E trocando farpas virtuais, né? Nova Uhum. modalidade também, né? As farpas virtuais, né? O Tarcísio foi lá, gravou um vídeo em apoio a Dário Saad, né? Dizendo basicamente a respeito desse caso, agora recente, que nós tivemos a determinação da Justiça Eleitoral, que ainda cabe recurso, obviamente, a campanha do Dário vai efetuar o seu recurso aí no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, que seria a segunda instância, fazendo uma defesa em relação a Dário, sugerindo que isso seria ataque, né, por parte da oposição, principalmente do PT. Por outro lado, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, né, que também tem essa relação mais próxima, vamos dizer assim, com os candidatos do partido no interior de São Paulo, no interior do Brasil como um todo, saiu em defesa justamente do PT e da campanha, dizendo que isso não foi coisa do PT, nem nada nesse sentido, né? É uma decisão por parte da Justiça Eleitoral. Ou seja, cada um construindo a sua narrativa a partir dos fatos que estão sendo criados e realizando a defesa por parte dos seus candidatos. Objetivamente falando, Sandra, né, Felipe, quem nos acompanha, qual é o quadro que nós temos, inclusive rememorando aqui a última pesquisa da Quest, como você falou, e que teve um impacto grande nas campanhas como um todo, né? O que você tem? Você tem o Dário Saad objetivamente à frente, não foi só essa pesquisa, a pesquisa anterior já tinha mostrado essa tendência e essa última mostrou esse crescimento, né? Então, objetivamente, você tem na disputa política o Dário à frente das preferências, né, dos eleitores como um todo. Qual é a preocupação dos demais candidatos, principalmente aqueles que estão melhor posicionados, Rafa Zimbaldi e Pedro Torinho? Evitar, de alguma forma, que o candidato vence no primeiro turno, porque a seguir a lógica de crescimento, a gente teria, né, eu vou colocar sempre numa condição, porque a gente sabe que política, gente, depende de um dia para o outro. Às vezes muda a conjuntura, muda o contexto, muda as preferências, obviamente. Mas tenderia a seguir uma linha onde provavelmente ele poderia vir a vencer no primeiro turno, né, reeditando feitos de anos anteriores aí, né, Felipe? Como nós levantamos aquela vez a informação, né? As últimas duas eleições foi em 2008 e 2000, foi isso que a gente tinha apurado, né? 2008 foi a última vez que nós tivemos eleição em primeiro turno. Terminou no primeiro turno? Não lembro mais. A primeira eleição da redemocratização também foi em primeiro turno aqui em Campinas. E tinha uma no meio dessa história aí que eu já não lembro mais, tô tentando achar aqui na nossa conversa. Também não lembro se era 2000, né? Acho que era ano 2000. Mas enfim, né? Então isso aconteceria após bastante tempo, vamos dizer assim, da última vez que havia ocorrido. Então, esse quadro, gente, para quem está nos acompanhando, para quem está acompanhando a disputa em Campinas, esse quadro sugere que Pedro Tourinho e Rafa Zimbaldi vão fazer o que for necessário agora, no sentido de mobilizar, construir as suas narrativas, fazer campanha, realizar muitas das vezes ataques, né, que a gente sempre deseja e espera que sejam ataques, mas ataques dentro de propostas, né, que não envolvam diretamente nenhum tipo de agressão ou algo nesse sentido em relação aos candidatos, para tentar jogar a disputa, principalmente para o segundo turno, né? E de alguma forma mudar essa lógica do que a pesquisa havia sinalizado até então. Então é esperado nessa reta final campanhas um pouco mais duras e a presença, principalmente, dos respectivos padrinhos políticos à frente da defesa desses candidatos, né? Acho que o que Pedro Tourinho, por exemplo, está esperando um pouco mais é um posicionamento, talvez, do presidente Lula, né, que está aí em viagem, né, nos Estados Unidos, Nova York, que está lá na ONU, vai fazer o discurso quando for amanhã, na abertura da Assembleia Geral da ONU, mas eles estão esperando, talvez, essa entrada mais decisiva do presidente, que até aqui, diga-se de passagem, tem marcado presença, mas relativamente discreta, né? Um pouco diferente da presença de Lula em outros pleitos, em outros momentos, né? Só desculpa, Sandra, só para poder passar a informação correta aqui. 92, Jacob Ittar foi eleito em primeiro turno e depois em 2008, Doutor Hélio foi eleito em primeiro turno. 2008. Não teve nada no meio disso, não. Então foi isso, 2008. Perfeito. 2008 foi a última vez, né? Então já faz um bom tempo que a disputa não é decidida no primeiro turno, né? E os demais candidatos competidores, Rafa Zimbaldi, Pedro Torinho, que são até agora os que estão melhor posicionados, estão correndo contra o tempo nesse sentido, né? Agora, existe também uma forçação de barra por parte de empresários que tentam convencer seus funcionários a votarem em um determinado candidato. Segundo o Ministério Público do Trabalho, até o momento foram 44 denúncias de assédio eleitoral no estado de São Paulo. Somente no interior foram 25 denúncias. Na região de Campinas, 8. 3 delas em Campinas e um registro cada em Paulínia, Valinhos, Limeira, Itapira e São Pedro. Isso desmoraliza a democracia, né? Não.
Isso eu ia falar, isso é o mais completo Além de ser absurdo. A crime gente viu em mesmo. 2022 o problema que derivou disso tudo, né? O quantos empresários a gente não viu fortemente envolvidos tentando não só convencer, mas obrigar de fato colaboradores, né? Isso é abuso de poder dos mais diversos, econômico, enfim, né? De alguma forma ali você leva a um processo de constrangimento. Eu lembro que tinha vídeos que vieram à tona depois ameaçando de dispensa, enfim, uma série de irregularidades, uma seguida da outra. Eu acho que a Justiça Eleitoral tem que ser exemplar quanto a isso, né? Tem que dar ali as punições com o máximo rigor da lei, porque a gente tem que sempre lembrar o óbvio, né? Eu acho que a democracia é um dos únicos momentos que a gente tem, né, na história do país como um todo, né, no dia a dia, no cotidiano, onde as pessoas são exatamente religiosamente iguais, né? Porque o peso do voto é o mesmo, independente da classe econômica, da cor, da religião, do que for, o voto tem exatamente o mesmo peso, e tentar desvirtuar esse processo, tentar gerar um tipo de influência, de constrangimento, de abuso de poder, é crime. E se é crime, tem que ser denunciado. E perceba, as empresas, viu, Sandra, muitas das vezes perdem uma bela de uma oportunidade de darem um exemplo diante disso tudo, que é justamente fazer um caminho contrário, que é de estimular as pessoas a poderem fazer boas escolhas, a pesquisar os candidatos, né, politizá-los no melhor dos sentidos, e não tentar colocar a goela abaixo de ninguém a preferência de uma ou outra figura, né? Bruno Silva, teremos muito mais para discutir ao longo da semana. Agradeço e desejando uma boa segunda-feira para você. Bacana, eu que agradeço. Um abraço, Sandra, Felipe, todos os nossos queridos ouvintes. Tem uma coisa que a gente precisa explicar também para as pessoas, a gente guarda para um outro cafezinho, falar mais sobre a questão de votos válidos. Tenho visto muitos candidatos agora explorando isso. Vamos explicar a diferença para o pessoal aí, para os nossos queridos ouvintes. Boa semana e até. Combinado, até mais.